estaremos dando continuidade ao assunto batalha no céu. Como eu estava falando no vídeo anterior, Lúcifer foi um anjo criado por Deus. O louvor estava nele. Ele foi criado em meio ao louvor. Mas Deus colocou o louvor em Lúcifer para que ele devolvesse o louvor para Deus. Para que retornasse a adorar o Senhor e devolvesse, porque o único digno de adoração é o Senhor, né? É Deus, o único digno de adoração. E o que aconteceu? Ele foi colocado também na terra, ele tinha a sabedoria de Cristo, né? E o objetivo que ele foi colocado na terra era para trazer a luz de Cristo para a terra. Era um querubim ungido, como eu falei. Por causa da sua beleza, ele se envaideceu. Ele não aceitou o lugar onde ele estava e ele projetou tomar o lugar de Deus, ser igual ao Altíssimo. E foi achado nele que é iniquidade. O que é iniquidade? São projetos malignos. Quando a pessoa projeta, depois coloca em ação. São projetos malignos, iniquidade. E aí foi achado iniquidade nele. Ele queria ser adorado, ele queria ser Deus. E o que aconteceu? Por causa da beleza dele, ele se envadeceu, né? Pela beleza da sua formosura, que era um anjo belo. Veja em Isaías 14, versículo 13 a 15, o projeto que ele colocou em ação. Diz assim, versículo 13: Tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, acima dos anjos de Deus, né, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda do lado do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O versículo 15 diz: Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Em Apocalipse 12, versículo 7, fala da batalha que houve no céu. Deus esperou os anjos decidirem que lado iam ficar. Eu vou fazer uma conjectura aqui para os irmãos entenderem. Lúcifer, ele saía da terra, ele morava com Deus, né? Saía da terra, passava pelo céu e dizia aos anjos, assim, os anjos, eu vou ser igual a Deus. E ia para o Monte Santo de Deus. Então, ele fazendo isso, ele conseguiu convencer alguns anjos que pensassem que ele ia conseguir isso. E alguns seguiram ele, um terço dos anjos. Deus esperou eles se decidirem. Depois que eles se decidiram, os anjos decidiram ficar lá de Lúcifer, aí Deus manda o arcanjo Miguel pelejar. E você encontra isso em Apocalipse 12, versículo 7, que diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E o próprio Jesus falou a respeito disso, né? O Senhor Jesus falou dessa queda. Em Lucas, capítulo 10, versículo 18 e 19, Jesus fala sobre isso. Essa passagem fala quando Jesus mandou os discípulos, os 70 apóstolos dele, levar a palavra, expulsar demônio, eles foram, tudo. Quando retornaram, eles alegres, de Senhor, em teu nome até os demônios os obedecem. A Jesus falou para ele para não se alegrar porque os demônios obedeciam a ele, mas para se alegrar porque o nome dele estava escrito no céu, no livro da vida. Então, quando eles chegaram alegres para falar isso para Jesus, né, que até os demônios obedeciam, aí olha o que Jesus disse. Aí Jesus disse: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpente e escorpiões, e em toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, Jesus, ele é o próprio Deus. Ele estava lá quando ele ouviu
quando ele viu Satanás ser lançado na terra. Porque foi o próprio Deus que mandou que expulsasse, né? Por ordem de Deus, o arcanjo Miguel expulsou a Lúcifer junto com seus anjos. E com esta queda, ele foi lançado na terra. Então a terra agora vira pelo avesso e começa o segundo versículo do capítulo 1 de Gênesis, que diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. Aí Deus começa a trabalhar na terra, começa a reformar a terra de novo. Deus começa a reformar, porque sempre foi projeto de Deus formar o homem, e Deus não desistiu do seu projeto. Ele até hoje, né? Sempre foi projeto de Deus formar o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas tem uma coisa que eu quero passar para os irmãos. Satanás, ou melhor, Lúcifer, antes de virar Satanás, ele perdeu seu lugar do lado de Jesus. E quem foi que Jesus colocou agora no lugar que era de Lúcifer, ao lado dele? A igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Então, Jesus nos colocou ao lado dele. É por isso que o inimigo odeia a igreja de Cristo, porque nós vamos ficar perto de Jesus. Amém? Que Deus abençoe assim poderosamente a vida de vocês. Se possível, irmão, passe esse vídeo adiante, peça também para se inscreverem no canal, tá bom? Se inscreva você também que está me ouvindo. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor.